Pode jogar a projeção aí, meu filho. Vamos abrir a Bíblia na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Quem encontrou, se puder botar na projeção o texto, para quem não tem a Bíblia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Pois aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. 3 categorias de crentes na igreja de Corinto: os fracos, os doentes e muitos, diga-se passagem, que estavam dormindo. Queridos, essa noite nós vamos conversar sobre o tema 5 verdades sobre a ceia do Senhor. Vamos repetir 3 vezes para a gente gravar o tema. 1, 2, 3. Segunda vez. Terceira vez. Diga para 5 pessoas 5 verdades sobre a ceia do Senhor. Muito bem, todos os meses celebramos a ceia do Senhor. Primeira vez que eu vou pregar uma mensagem específica. Eu sempre, quando prego, faço alusão à ceia, textos relacionados à ceia, mas hoje vou pregar porque eu acredito que nós, Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, precisamos entender e ter a consciência da importância dessa ordenança. A Igreja Católica criou 7 sacramentos que salvam. Dos 7, só 2 estão na Bíblia, não como sacramento, porque sacramento é o que sacraliza, o que torna sagrado, o que salva. Mas 2 estão como ordenanças: o batismo e a ceia. Todo discípulo é discípulo via batismo, e sendo discípulo, está habilitado ou hábil a participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Essa semana eu coloquei todos os dias, eu fiz de propósito, de segunda até hoje, propaganda sobre você e um áudio: não negocie a ceia do Senhor, não negocie a ceia do Senhor, porque eu acredito que nós precisamos entender a importância dessa ordenança. Nós em SEGEC, pelo menos aqui em Espírito Santo. Por quê? Meus pais na fé me ensinaram que não se negocia um culto de ceia. Irmão, se perdia tudo no tempo que eu me converti a Jesus, menos um culto de ceia. Por quê? Porque a gente vai aprender hoje a importância. A ceia, ela é tão importante que ela já aparece nos primeiros capítulos de Gênesis. Capítulo 14 de Gênesis, tipologicamente, ali está a ceia na pessoa de Melquisedeque, tipo de Cristo que oferece pão e vinho a Abraão. Aquilo é uma sinalização de que Cristo comerá pão e vinho comigo e com você na mesa da comunhão. Depois você vai para Êxodo, Moisés e Jetro estão fazendo uma refeição diante de Deus em comunhão, um pacto firmado. Aquilo é uma refeição, um queducho, uma refeição pactual, um alimento de aliança que aponta para ser também. Você chega em Êxodo 24, do próprio Deus está sentado no deserto. 70 anciãos, Nadab e Abiú,
e Moisés, e eles estão vendo as mesas, estão vendo só sentado na mesa. Interessante que ele via só os pés de Deus, e a pavimentação era como uma safira, e a Bíblia diz: Deus está comendo e bebendo certamente pão e vinho com aqueles 70 homens no deserto, tipificando, apontando, fazendo alusão à ceia. Quando você chega em Êxodo 25, tem uma mesa com 12 pães da face, da proposição, da presença de Deus, representações da ceia do Senhor. Então a ceia, ela é tipificada na Bíblia, e a ceia é explicada por Paulo, irmãos. Paulo ensinou 13 cartas doutrinárias, 13 cartas. Efésios, por exemplo, ele tira um capítulo quase todo para falar sobre batalha espiritual. Romanos, ele vai tirar aí 2 capítulos para falar com mais contundência sobre a justificação. 1 Coríntios, ele tira 3 para falar sobre a questão dos dons do Espírito. Mas sobre a ceia, Paulo levou tão a sério que ele pega um capítulo quase todo, esse aqui de 1 Coríntios, depois ele pega o capítulo 10 de 1 Coríntios também, e ele vai explicar a importância da ceia. Ela é tipificada no Antigo Testamento, ela é explicada com clareza por Paulo no Novo Testamento. Agora, a ceia é profetizada. Jesus disse: um dia vocês vão comer no reino. E Jesus disse: um dia vocês vão sentar à mesa com Abraão e com Isaac e com Jacó no reino para comer pão comigo. E João viu na visão escatológica, no capítulo 19 de Apocalipse, a ceia nas bodas do Cordeiro. Não se negocia ceia, a igreja primitiva não negociava, se tornou algo tão importante que não se fazia uma vez por mês, se fazia todo dia. Atos 2:42. E perseveravam todos os dias na doutrina dos apóstolos, o didaquê, o ensino dos apóstolos, e na comunhão, nas orações, no partir do pão, ou associação. Não tinha doutrina sem comunhão, não tinha comunhão sem oração, e não tinha oração sem partir do pão. E a ceia se torna uma festa. Não tem as 7 festas proféticas da Páscoa? Aí os apóstolos dizem: vamos colocar mais uma aqui, para ficar só as 7 do Antigo Testamento. Vamos fazer um específico. Qual é essa? As festas agapais. Aí Judas escreve: festas do amor, da fraternidade. Aqui, em 1 Coríntios 11, Paulo vai nos revelar 5 coisas significativas sobre a ceia. Tópico de número 1. Paulo vai falar sobre o autor da ceia. O autor da ceia. Veja comigo, verso 23. Porque eu recebi do... Ele recebeu do Senhor. Então, ponto 1 do tópico de número 1. Cristo institui a ceia. Eu recebi do Senhor. Meu irmão, algo que nós recebemos de Deus é algo de uma importância muito singular. Imagine se Jesus aparecesse para você hoje e dissesse, literalmente, Jesus em pessoa, tirasse um anel do dedo dele e dissesse: Joabe, estou te dando esse anel. Literalmente, esse anel é meu, eu usei ele no céu, mas hoje eu resolvo entregar para você. Eu recebo isso de você. O que é que você faz com esse anel, Joabe? Você ia ter, você não tinha negócio, o cara podia se dar o dinheiro do mundo todo, você ia ter o cuidado maior do mundo de guardar, porque era algo que você estava recebendo de Deus, do Senhor Jesus. Quem entrega é o Senhor, quem recebe é o servo. E quando o servo recebe um presente, uma dádiva que ele não merece do Senhor, o que é que ele tem que fazer? Guardar com carinho. Porque eu, crente em Jesus, vou achar que a ceia é uma reunião qualquer. Eu vou quando der. Finalmente tem todo mês. Hoje eu vou para uma churrascada com meus amigos e depois eu não quero nem saber se eles tomam cerveja ou não. Eu vou tomar minha Coca-Cola gelada, vou para esse aniversário ou para aquela festa de casamento. Afinal de contas, tem ceia todo domingo, todo mês.
você precisa entender que quem entregou a ceia foi o Senhor. Se Ele entregou, então é algo de uma importância muito singular. É Ele quem institui? Quando? Quando é que Ele institui? Ponto 2. Paulo diz, no ponto 1, Cristo institui a ceia. Ponto 2, eu recebi do Senhor. Paulo recebe uma revelação específica. Porque Cristo institui, mas Paulo recebe e Paulo guarda. Parece que, não sei, se Paulo guardou com carinho mais do que o próprio Pedro, porque Pedro estava na mesa quando a ceia foi instituída, Paulo não estava. João estava na mesa, Paulo não estava. Mas é Paulo quem explica. João não explica com tanta, escreve, mas não explica como doutrina. Pedro também não explica, Paulo explica. Ele recebe do Senhor e ele entende que foi o Senhor que instituiu. Quando? Num dos momentos mais importantes da vida de Cristo e dos discípulos, porque ele está se despedindo dos discípulos, irmãos. A ceia é tão importante que é no dia que ele está se despedindo, é o último jantar. Olha, Jesus era acostumado a todo março, abril, 14 de Nisan, ele se senta na mesa por 3 anos com os discípulos e faz aquele seder, aquele jantar de Páscoa, mas naquela noite era especial, porque nunca mais ele ia jantar com os discípulos. Dali ele parte para o Getsêmani, para a casa de Caifás, de Anás, para a cruz, para a ressurreição, 40 dias ressuscitado, agora no corpo glorificado, sobe para o céu, só quando for voltar agora. Então Paulo entendeu que ele institui, e Paulo entendeu a preciosidade, porque ele recebe algo das mãos do Senhor. Então, entenda, faça assim com a sua mão, faça assim com as suas mãos. Aí está as mãos de servos, que recebeu o pão e vinho da mão do Senhor. Entenda a seriedade, entenda a grandeza, entenda a sublimidade, entenda a pureza, valorize algo que você recebeu da mão de Deus, irmãos, em nome de Jesus. No próximo culto de ceia, só perca se estiver doente e diga: pastor, eu não fui porque estive doente. Ou vem o senhor, manda no diácono, porque era assim que a gente fazia. Era ou não era, pastor Joab? Quando éramos novos convertidos, dentro da igreja que dizia tradicional em muitas coisas, mas teologicamente sadia em muitas outras, quando o irmão não ia para o culto, ele não ligava, porque não tinha nem telefone, mandava o recado: diga ao pastor que manda o diácono levar a ceia na minha casa. Eu não fui porque estou doente. Porque ele estava entendendo o que ele tinha recebido do Senhor. Eu não entendo como é que um crente, tem crente aqui dessa igreja, eu vou falar da outra não, da minha, que no tempo da pandemia passou 6 meses sem vir para a igreja, sem ter uma ceia. Nós abrimos a igreja, e a pessoa acha que não é nada demais. É porque para ela, na minha cabeça, ela está pensando como aquela irmã, que o pastor Daniel, novo convertido, se converteu a Jesus, e a irmã foi passando pelo pastor Daniel, disse: Daniel, vai para a igreja hoje de noite? Não, culto de ceia. A pessoa está pensando que ceia é comer pão e vinho, meu irmão. Não tem nada de comer pão e vinho, é algo que foi entregue nas mãos feridas de Cristo, e tudo que passa das mãos feridas do Salvador para nossas mãos, nós temos que guardar como uma preciosidade e dar valor àquilo. Por isso Paulo diz: eu recebi do Senhor, foi Ele quem instituiu. Se tem alguém entendendo, dê um aplauso e um grito de vitória. Mas vamos adiante, que hoje minha mulher está. Domingo passado ela não estava não, hoje ela está. Tópico de número 2. Primeiro a gente falou do autor da ceia, o Senhor. Cristo instituiu, Paulo eu recebi do Senhor. Segundo, época da instituição. Tópico 2, época da instituição. Verso 23, veja comigo, está no verso 23. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Paulo recebe e ele não retém.
É por isso que eu recebi do Senhor essa mensagem, estou entregando para vocês. Eu não posso receber, entender o significado da ceia e ficar para mim. Eu tenho que repartir. Eu tenho que entender. E você vai entender que ceia não é só comer pão e vinho. Não é o corpo literal de Cristo que está lá. A gente vai entender isso. Não é o sangue, mas tem um elemento de adoração dentro e é um veículo de bênção. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas entenda, eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, qual é a época da instituição? Ponto 1, tópico 2, na noite que foi traído, diga comigo, na noite em que foi traído, porque eu recebi do Senhor, o que, Paulo? O que eu também vos entreguei, que foi tu entregaste, Paulo, estou escrevendo aqui, minha gente de Corinto, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Paulo podia ter, porque o Senhor Jesus, na noite que antecedia a crucificação, o Senhor Jesus, na noite em que antecedia a ressurreição, mas Paulo diz na noite em que foi traído, porque ele quer ensinar alguma coisa a gente aqui, né? Na noite em que foi traído. Irmãos, se Jesus foi traído, eu posso ser traído, você pode ser traído, nós podemos ser traídos. Se Jesus nunca teve problema de relacionamento com ninguém, mas teve alguém que resolveu criar um problema de relacionamento com Jesus. Querido, quem foi que disse a você que você vai agradar 100% de todo mundo? Pastor Joab, você que está arrancando o toco lá em Taboca, eu sei que você tem mais maturidade do que eu. Não se iluda, meu querido. Quando você tiver 300 crentes lá, não fique pensando que todos os crentes que estão lá olhando para a sua cara aí, rindo e batendo palma, o pastor Joab, todos vão estar com você de verdade, não. Porque Jesus só tinha 12, e no meio dos 12 apareceu um que resolveu trair. O que o senhor está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que ninguém se iluda. Ninguém vai agradar a gregos e troianos. Vou sair dessa igreja, o problema é do pastor da consolidação, o problema é do baterista, o problema é do pastor da rede de casais, o problema é do diácono ou da diaconisa, o problema daquela irmã que não olhou para mim. Eu vou para a igreja perfeita, a igreja de Jesus. Lá Jesus agrada a todo mundo. Agrada nada, meu irmão. Não agradou. Jesus não agradou os 12 dele. Não era só, não, a gente coloca só Judas no pacote, só Judas não. Judas foi o que traiu. Mas Pedro negou 3 vezes. Tomé dizia: a gente vai morrer com ele de novo. Eu não acredito nesse Messias. Ele é Messias, mas não sei lá. Entendeu? Porque a igreja não é céu, é um pedaço do céu. Igreja não é perfeição. Igreja é um conjunto de pessoas que estão amadurecendo, crescendo. Então Paulo, na noite que foi traído, por quê? Porque na noite em que foi traído, que ele foi traído, nós vamos aprender algumas coisas. Ponto 2, o que aconteceu na noite em que ele foi traído. Vamos ver, você vai agora comigo em João capítulo 13, e a gente vai ver o que aconteceu com Jesus na noite em que foi traído, e aprender com Jesus que o que aconteceu com ele pode acontecer comigo, com você, ou em qualquer igreja. Mas vamos ver, aprender com Jesus como lidar com as situações complicadas de relacionamento, de falta de compreensão. Vamos lá. Primeiro, na noite que foi traído, volta ao ponto 1 aí, meu filho. Ponto 1. Na noite que foi traído, antes da gente ir para João 13, vamos para Lucas, né? Vamos aprender algumas coisas aqui em Lucas, depois a gente vai para João. Lucas 22. Na noite em que ele foi traído, foi a noite
Você está no tópico 2, né? Foi a noite do último jantar de Páscoa, como eu já disse a vocês, o último CD de Pêssego. Vamos ver o que aconteceu? Abra a tua Bíblia em Lucas 22. Eu vou mostrar algumas coisas aqui. Verso 14. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa com os apóstolos. Na noite que foi traído, Jesus estava na mesa. Essa mesa é a mesa de comunhão. Essa mesa é a mesa do último jantar de Páscoa, a última ceia de Páscoa. Essa mesa é a mesa dos elementos, o pão sem fermento, as ervas amargosas, o cordeiro da Páscoa, os 4 cálices, representando Êxodo 6:6, o cálice de Elias. Então, na noite que foi traído, a mesa, que é o lugar de pedagógico para se ensinar. O que é que tem na mesa? Discípulos aprendendo do mestre. Porque é na mesa onde mais se ensina. Quer ensinar alguma coisa para a pessoa? Leva para casa, senta na mesa. Ela vai se sentir valorizada, né? Eu me lembro um conflito que o irmão estava, e eu disse: rapaz, vamos almoçar lá em casa. Rapaz, ele ficou tão feliz da vida, disse: mas pastor, que privilégio. Ele comia tão pouquinho. Eu queria que ele comesse mais. Você sabe que depois daquele dia que aquele irmão, eu tive que ouvir ele, tal, mas depois daquele dia que ele sentou na mesa, que almoçou comigo, e depois que eu orientei, as coisas mudaram. Um tempo ele depois: pastor, está tudo resolvido. E disse: mas assim, pode contar comigo para a obra. Era só o que eu queria ouvir. Ele está aqui me ouvindo, não vou olhar para ele não, para ninguém saber quem é. E vou contar mesmo. Na noite em que foi traído, tem mesa. Então, muitas vezes, quem está na mesa, meu irmão, comendo com você, tendo comunhão com você, vai ser alguém que vai, porque a gente vai ver o que acontece. Depois, daqui a pouco eu volto para cá. Verso 15. Disse: tendo desejado ansiosamente comer convosco a Páscoa antes do meu sofrimento. Na noite em que ele foi traído, a prenúncio da cruz, haverá sofrimento. A mesa da comunhão não é só um lugar, muitas vezes, de triunfalismo. É o lugar de entender que há tempo de sorrir, mas há tempo de chorar. Eu estou dizendo: eu estou aqui com vocês, tendo comunhão, mas eu vou chorar no Getsemane, lágrima de sangue. Sabe que vocês vão estar comigo? E muitas vezes na mesa, tem gente que quer na mesa, só quer comer na mesa, mas no Getsemane não deixa você só. O que é que tem o que aconteceu na noite que ele foi traído? Verso 16: pois vos digo que nunca mais comerei até que se cumpra no reino de Deus. Na noite que ele foi traído, na mesa tem profecia. Tem o que mais? E tomando um cálice, havendo dado graça, tem gratidão. Por isso que a mesa da ceia do Senhor é uma mesa de gratidão, é uma mesa de comunhão, é uma mesa de identificação com o sofrimento de Cristo, é uma mesa profética, porque ele vai falar do reino. Agora, vamos para João capítulo 13 agora, e vamos ver, ponto 2 aí, meu filho, o que aconteceu na noite em que ele foi traído. João capítulo 13. Vamos ver verso 18. Verso 18. Veja aí: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. É antes para que se cumpra as Escrituras. Na noite que ele foi traído, as Escrituras têm que se cumprir, de uma forma ou de outra. Vamos lá. Continuando: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Na noite em que ele foi traído, tem traição. E como foi a traição? As piores que você possa imaginar. Sabe que linguagem é essa aqui? Levantou contra mim o meu calcanhar. Literalmente, no judaísmo,
é o cara que está dando comida ao cavalo, ele dá um coice na boca. Jesus está dizendo, aquele que está na mesa, que eu estou alimentando, ele vai dar um coice na minha boca. Irmãos, Jesus não teve inimigo, mas teve alguém que deu um coice na boca de Jesus, como um cavalo velho brabo, que não se deixou se submeter. E Judas se tornou inimigo de Jesus, mas Jesus não se tornou inimigo de Judas, irmão, porque na mesa, na hora que ele vai trair, Jesus dá chance, e depois que ele trai, quando ele vai entregar no Getsemane, Jesus vem cá, pastor Renato, me ajuda a pregar aqui, devagarinho. Sobe ali. Isso é mensagem reflexiva, doutrinária. Fica ali. Ó, Jesus era um judeu igual aos outros. Então, para identificar, Jesus tinha que ter uma senha. E Judas vem. E quando Judas vem para trair Jesus, para identificar isso aqui que vai acontecer, não tem nada de anormal da cultura judaica, até o jogador faz isso também, você já sabe o que vai ser, né? Para identificar, Judas dá um beijo em Jesus, um beijo em minha perna. Irmãos, aquele é um beijo é pior do que um beijo de uma facada nas costas. Como é que você vai entregar o cara para morrer e você beija ele antes? Olha, quando Judas dá esse beijo em Jesus, Deus aperta a mão de Judas, dá outro beijo nele. E sabe o que é que Jesus diz? Aqui vens, amigo. Tu acha que Jesus estava com hipocrisia? Estava não, irmão. Porque Judas era inimigo de Jesus. Mas Jesus nunca foi inimigo de Judas. Ei, irmão, as pessoas por algum motivo podem se fazer tua inimiga, eles podem ser seus inimigos, mas você, mesmo que eles estejam entregando você para a cruz, você tem que ser amigo deles e dizer, aqui vens amigo. Aquilo era a última oportunidade de Judas, era para Judas se ajoelhar, pastor, ter caído nos pés de Jesus. Jesus, tem misericórdia em mim, me perdoa, eu vim aqui para entregar ao Senhor, mas eu estou arrependido. Jesus estava dando a última oportunidade a Judas, porque na mesa, na noite em que ele foi traído, há também oportunidade para a salvação, para o arrependimento e para o perdão. Só não há jeito para quem não se arrepende, só não há salvação para quem não se arrepende. Muito obrigado, meu pastor. O problema de muita gente é dureza de coração. As pessoas não querem se arrepender e querem a misericórdia de Deus. Não pode. Deus não tem misericórdia de quem não se arrepende. Como diz o pastor Antônio Abuchaim, Deus só salva homens arrependidos. Que evangelho é esse? Venha como está, fique como está. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai em paz e continue pecando. Não é assim. Primeiro, não existe esse venha como está. Existe vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, mas aí eu vos aliviarei. E depois que eu alivio, tome sobre vós o meu jugo, o meu conjunto de doutrinas, o meu ensino, a minha regra, o meu padrão, e ande comigo como eu andei. Eu não condeno, mas vá e não peque mais. Não é continue no pecado, é abandone o pecado. O que é que tem na noite que foi traído? Vamos continuar aqui. Vamos aqui. Eu vou passar porque tem muita coisa. Verso 26. Respondeu Jesus: aquele a quem eu der um pedaço molhado, tomou um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas. Jesus fez aqui é uma senha. Judas, está aí, ó, vai me trair, mas se arrependa logo, rapaz. Eu estou dando de comer a você que vai me trair. Verso 27. Após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então diz Jesus: o que pretende fazer. Na noite que foi traído, na mesa, o que existe, na noite que ele foi traído, na mesa, existe obstinação deliberada. Existe dureza de coração. Existe alguém que, ao invés de ser cheio de Deus, é cheio de Satanás.
Alguém pode estar na mesa do Senhor, pastor Renato, sentado para ser cheio de meio, se enche de Satanás. Que o texto está dizendo, quando Jesus deu o pão que ele comeu, entrou nele Satanás. Na noite em que ele foi traído, existe alguém que se endurece tanto, que não quer se arrepender, que não quer a misericórdia de Deus. Eu estava dando aula ontem, eu perguntei, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? E eu expliquei, a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma obstinação deliberada, e a pessoa que blasfema é aquele que jamais quer se arrepender. Ele não se arrepende porque ele não quer se arrepender, ele não tem perdão porque ele não quer ter perdão. É o caso de Judas aqui. Então, quem está sentado na mesa do Senhor tem que estar com o coração aberto para receber a bênção de Deus, a vida de Deus e se encher de Deus. Mas tem muita gente sentada na mesa, escancarando a porta para Satanás entrar. Agora, qual é o segredo de Jesus sentado na mesa na noite que foi traído? É que Judas estava contaminado. Os discípulos estavam olhando cada um para si, mas Jesus estava com o coração limpo e puro. Pastor, eu não vou tomar ceia porque fulano de tal ficou com raiva de mim, rasgou o verbo, me xingou, disse que ia me matar, chamou palavrão, então não vou tomar ceia. Não tem nada a ver, meu irmão. Como você está sentindo? Meu coração está limpo, eu já perdoei. Mas ela não fala comigo, o problema não é ela, o problema é você. Se o teu coração está limpo, a impostura dela não importa. O que ela fez com você não importa. O problema é você liberar perdão. Se o meu coração está limpo, não importa a postura do outro. Então Jesus está errado porque Judas se levantou contra Jesus? Não existe essa história. Que alguém dizia assim, a pessoa me fere, eu vou lá pedir perdão a ela. Não, a pessoa me fere, eu perdoo ela e eu procuro resolver a situação. Se ela não quiser de maneira, o que é que eu vou fazer? Deixa eu contar um segredo aqui para você. Eu não posso ser explícito, mas tem alguém que por uma situação, eu passava para a pessoa, e a pessoa muito minha amiga, falava, e falei a primeira vez, graça e paz. A segunda vez, Pai do Senhor. A terceira vez, tudo bem. A quarta vez, como é que você vai? Agora eu passo, Deus te abençoe, caladinho. O que é que eu posso fazer? Mas meu coração limpo, não tem nada contra essa pessoa. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos partir para o final, que minha mulher está aqui hoje. Tópico de número 3. No tópico número 1, o autor da ceia. Cristo institui, Paulo recebe. Tópico número 2, a instituição da ceia. Na noite que foi traído, o que acontece na noite que foi traído. Tópico do número 3, o ato e os elementos da ceia. Vamos lá, 1 Coríntios 11, volta aqui, para o texto de 1 Coríntios 11. O ato e os elementos da ceia. Verso 24, verso 23, Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu. Depois vai falar do vinho. Então, o ato e os elementos da ceia se constituem em 2. Primeiro, o pão. Vamos lá, ponto 1. O pão. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Que pão? O pão sem fermento, o matizar. Tinha vários pães e tinha 3 pães na mesa, tipológicos. O pão de Abraão, de Isaac e de Jacó. O pão de Isaac ficava no meio, era o que tinha que ser partido. E ele toma o pão do meio, o pão de Isaac, porque ele é o próprio Isaac, tipologicamente falando. Ele é o que vai morrer na cruz do meio, ele é o que vai ser partido. E ele toma o pão, dá graças e diz que isso é o meu corpo. Pão fala de que? Alimento espiritual. Ninguém vive sem pão. Pão é um alimento universal.
Quando você fala pão, você está falando de alimento, é sinônimo de alimento. O pão representa a vida de Cristo, irmãos. E para que pão? Para fortalecer o fraco que vem da batalha. Vem cá, pastor Jerônimo, me ajuda a pregar. Pega aí um cálice desse. Pequenininho, homem de Deus, pequenininho, volta com isso daí. Pequenininho, o do pão de vinho. Não, o cálice da ceia. Eu sou brincalhão, ele sabe disso. Um da ceia, pode trazer. Vai lá para o canto lá, me dê isso aqui. Agora baixa a cabeça, desarruma o terno. Pronto. Vem andando aí, todo quebrado. Devagarinho. Devagarinho. Isso é Abraão, ó. Isso é Abraão vindo da guerra com 5 reis. Mais devagar, pastor. Pode vir. Quem vem da guerra, ó, vem quebrado, vem arrebentado, vem atribulado, vem cansado. Mas a Bíblia diz, quando Abraão vai vindo da guerra com 5 reis da Bíblia, lá vem ao encontro de Abraão, Melquisedeque, rei, Zedeque de justiça, rei de Jerusalém e de paz. A Bíblia diz que ele trouxe pão e trouxe vinho, tipo da ceia. Melquisedeque é tipo de Cristo. Abraão, tipo do crente que vem das lutas, da guerra, da tribulação, e ele traz pão e vinho. Pão para quê? Para fortalecer Melquisedeque. Para que ceiar, pastor? Você que entrou aqui, você vai estar numa guerra tremenda de tribulação, guerra com o filho, guerra com a família, guerra com desemprego, guerra com medo, guerra com angústia, guerra com a depressão. Hoje você vai se alimentar do pão de Melquisedeque e você vai receber força espiritual. Quando Jesus disse, isso é o meu corpo, esse pão representa o meu corpo, ele está dizendo, assim como Melquisedeque fortalece Abraão com pão e vinho, receba a força. Muito obrigado. Que conversa é essa que o crente que não participa da ceia não fica fraco espiritualmente? Fica. Não vem com essa conversa não. Que é ato profético isso aqui. Por causa disso, Paulo disse a muitos entre vós, muitos fracos e doentes, e muitos que dão primeiro de fraco. Quem está comendo indignamente fica fraco, quem não come fica fraco também. Se representa a redenção, o corpo de Cristo. Irmão, quem faz aqui 2 anos que não almoça, não janta, nem toma café? Não tem ninguém. Já tinha morrido. É por causa da pandemia, eu passei 6 meses. Meu irmão está com medo da pandemia? Coloca plástico da cabeça, os pés, entra dentro de um balde de álcool e manda o pastor ir lá todo blindado com a ceia para dar ceia a você. Só não fique fraco espiritualmente, porque Jesus diz todas as vezes que comedes em memória de mim, anunciai a morte dele até que venha. Dê um aplauso a Jesus. É Abraão, é Moisés e Jetro comendo pão e vinho, se alimentando em comunhão. E o vinho, hein? Ponto 2. Ele pega o pão, depois ele pega o vinho. O pão, ele diz, é o meu corpo. O vinho, ele diz, meu sangue. Isso aqui representa a tua redenção. O sangue da nova aliança. Ele pega o terceiro dos 4 cálices. Tinha 4 cálices na mesa lá, 4. Êxodo 6 e 6. A profecia. Vou tirar vocês do Egito, vou libertar vocês da escravidão, vou redimir vocês e vou dar a vocês uma terra nova prometida. Na mesa da ceia ele está dizendo, eu tirei vocês do Egito, eu santifiquei vocês, eu livrei vocês no segundo cálice da escravidão, vocês estão livres. Eu vou introduzir vocês na terra
celestial, no quarto cálice, mas no terceiro ele levanta e diz: isso é o meu sangue que é derramado por vós, eu comprei vocês com preço de sangue, eu vou derramar sangue para redimir. A ceia é a profecia da nossa redenção, fomos comprados por bom preço, glorifiquemos pois a Deus em nosso corpo e em nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pastor, e a natureza? Coloca aí, a natureza dos elementos, né, para a gente partir para o final de verdade. Diz que vão processar aí, vão prender o pastor que disser que, né, estão dizendo aí que o pastor que disser, vou terminar e pregar mais meia hora, diz que vai ser preso, né? Não sei se é verdade, é piada. Eu não sei, estava aí na internet. Eu não duvido mais de nada nesse Brasil. A natureza dos elementos. Quando ele pega o pão e ele pega o vinho, qual é a natureza? Ponto 1, os elementos eles se transubstanciam. O que é isso? O pão e o vinho se transformam no corpo de Cristo? Quem acredita que transforma no corpo literal de Cristo? O ensino católico apostólico romano diz que quando você pega a hóstia, até porque o católico, com muito respeito aos católicos, se tem alguém me ouvindo, não participa do vinho, né? Só participa do pão, da hóstia. Diz que ali está literalmente o corpo de Cristo como no céu, e o sangue de como no céu. Isso é verdade? Paulo disse isso? Foi que Jesus disse: façam em memória. Foi que Paulo disse: toda vez que começo a anunciar a morte, faz em memória de mim. Os elementos, eu quero aqui, com muito respeito aos católicos, contrariá-los. Não se transubstanciam, você não se transformam no corpo e no sangue. Primeiro, porque o próprio Jesus disse: façam em memória. Segundo, porque Jesus não nos incentivou ao canibalismo. Comer a carne e beber o sangue de Jesus, humanamente falando, seria canibalismo. Vem cá, Gabriel, para não chamar Adelmo. Vem cá, Gabriel. Posso botar isso aqui no chão, meu filho? Pode? Pega um banquinho desse aí. Pega esse banquinho, senta aqui. Senta aqui perto de mim. Vai para cá, mais pertinho, bem pertinho de mim. Está aqui Jesus e Pedro. Jesus pega o pão e diz: isso é o meu corpo, que é partido por vós. É o meu corpo. Dá uma dentada aí, Pedro, no meu corpo. Morde aí. Ai! Se era o corpo físico dele, quando Pedro morde o corpo dele aqui, ele senta aqui. Agora imagina Pedro mastigando o pão e arrancando pedaços da carne de Jesus. Não existe isso. Obrigado. Não existe. Isso é por isso que o cristianismo, no primeiro século, foi acusado de canibalismo, porque alguém entendia que era comer carne física. Segundo, Cristo ainda está vivo no céu. Hoje ele está vivo. Eu pegar o pão aqui, uma mordida, mordi o corpo de Jesus no céu. Terceiro, Cristo não tem sangue físico, e o corpo de Cristo é um corpo glorificado espiritual. Quando Jesus apareceu a Tomé, ele mostrou a marca dos cravos, e disse: Tomé, meta a mão aqui no lado que foi furado. Estava sangrando? Estava derramando sangue? Não estava, porque Paulo disse que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Não existe corrente sanguínea no corpo de Jesus fisicamente. Jesus não tem mais sangue humano como o nosso, que ele derramou o sangue na cruz do Calvário, e ele entra no céu em um corpo espiritual glorificado, humano, mas sobrenatural, glorificado. Então os elementos não se transubstanciam. Segundo, os elementos se consubstanciam, como dizia Lutero. Lutero ensinava que os elementos não se transformam, mas estão lá, estão consubstanciados. O corpo está no pão, o sangue está no vinho.
mesma coisa, eu uso os mesmos argumentos. Não. Terceiro, os elementos são somente memorativos, são só em memória e não tem valor nenhum. Essa era a opinião de Zwinglio. Não. Qual é a opinião mais lógica? É a opinião de Calvino. Quarto, os elementos são veículo de bênção. Irmãos, tem alguma coisa sobrenatural no óleo quando você unge? Não tem. Mas o óleo desperta a tua fé, é veículo de bênção. Quando você toca, a pessoa crê e a unção é liberada. Tem alguma coisa mágica na água quando você é batizado? Não. Mas a água representa o teu sepultamento espiritual, e muita gente é batizada nas águas, é batizado no Espírito Santo. Não tem nada de mágico aqui não, mas isso aqui é um ato profético, é um elemento de bênção. Se aquele que come dignamente fica fraco e doente e morre espiritualmente, o que come com consciência é abençoado, pode entrar num nível de comunhão maior e pode até ser curado. Eu conheço pessoas que foram curadas de doenças terminais ao comer o pão e ao beber o vinho, porque quando Jesus diz façam em memória, eu estou lembrando dele. Quando eu lembro dele, minha fé é ativada e o sobrenatural acontece. Dê um aplauso. É por isso que eu tenho que valorizar a ceia. Quarto tópico, a dimensão da ceia. Versos 25, estamos em 1 Coríntios 11. Verso 25. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comedes em memória de mim. Verso 26. Porque todas as vezes que comedes desse pão e bebedes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Vamos ver aí. Ponto 1. A primeira dimensão é a dimensão passada. Façam isso em memória de mim. O que é a ceia, pastor? A ceia é um memorial da minha redenção. A ceia é lembrar que um dia Jesus ficou na cruz com 300, 400 cortes feridos, com a cabeça inchada, com o rosto deformado, com as mãos e os pés pregados. Era uma massa sangrenta. É lembrar que ele sofreu, que ele morreu por mim. Valorize a ceia. É uma festa que lembra que um dia ele sofreu por você. Não é só pegar pão, não é pão e vinho não, meu irmão, somente é lembrar o que aconteceu na cruz, o sacrifício de Cristo na cruz. A ceia é memorial da cruz e é memorial da sepultura vazia. Toda vez que eu pego o pão e o vinho, eu penso assim: eu tenho que voltar ao passado e me lembrar. Ele morreu na cruz ensanguentado, mas não está mais na cruz pendurado, nem está na parede, nem no pescoço. Ele ressuscitou e está vivo. Façam isso em memória de mim. Lembrem, eu morri na cruz, mas ressuscitei ao terceiro dia. Nós servimos a um Cristo vivo. Quem serve a um Cristo vivo, aplauda e glorifique. Ponto 2, dimensão presente. Todas as vezes que comerdes, eu estou proclamando a minha comunhão com meus irmãos do presente. Faça em memória de mim todas as vezes que comerdes. Quando eu como, eu estou lembrando a minha comunhão com ele. O que é comunhão? É koinonia, está envolvido com ele e com os irmãos. Por isso que Paulo diz: o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. O cálice de bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. Porque nós, sendo muitos, somos um só corpo. Então ninguém pode: eu vou tomar ceia aqui, mas não falo com aquela irmã, nem vou com a cara dela, não vou nem olhar para ela. A gente costumava, né, trocar o pão e o cálice, porque fala de estar misturado. Somos uma massa só. Não, mas não vou com a cara do meu irmão. Cuidado, você vai para o céu, vai ter que ir com a cara dele para a eternidade inteira. Dimensão futura. Ponto 3. Até que ele venha. Todas as vezes que comedes esse pão e bebedes esse cálice, anunciar a morte do Senhor, até que ele venha. A ceia é uma profecia. Quando eu tomo a ceia, eu estou dizendo: Jesus morreu, foi sacrificado, ressuscitou por mim.
eu estou sentado na mesa com ele, tendo comunhão com meus irmãos, porque daqui a pouquinho eu vou subir e vou ceiar com ele na eternidade. A trombeta vai tocar, o último toque do chofar, e ele está vindo. É por isso que eu tenho que valorizar a ceia. E em quinto tópico, vamos ver a postura do comungante, que são 3. Versos 28 ao 30, Paulo vai falar da postura. Ponto 1, postura introspectiva. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Bata no peito e diga que quem tem que me examinar é eu. Às vezes termina a ceia, alguém diz: pastor, o senhor viu fulano de tal não tomou ceia? Não, eu estou examinando a mim. É uma postura introspectiva. Meu Deus, será que eu estou em paz com meu irmão? Será que eu estou vivendo uma vida de comunhão contigo mesmo? Eu estou olhando para dentro de mim. É um autoexame. Eu estou bem contigo, bem com meus irmãos, bem com a igreja, bem com todo mundo. Eu estou valorizando o teu sangue, o teu corpo. Uma postura introspectiva. Examine-se. Até quando Jesus estava na mesa da ceia, Jesus disse assim: um de vocês vai me trair. Aí você acha que Pedro ficou: deve ser João. Aí João: deve ser Tiago. Aí Tiago: só pode ser Judas. Homem, isso é Bartolomeu. A Bíblia diz que eles pararam, fizeram um autoexame lá, e ele já estava entendendo: porventura sou eu, Senhor? Você já viu o crente que o pastor está pregando, ele dizendo: é para ele, essa palavra é para ele? Não, meu irmão, é para você. A postura tem que ser uma postura de autoexame, introspecção. Ponto 2, tem que ser uma postura inteligente, irmão. Inteligente, pastor? O verso diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si, irmão. Tenha juízo, meu irmão. Para não entrar em juízo, tenha juízo. A postura tem que ser inteligente. Pastor Joabe, eu conheço pessoas que passaram décadas em pecado, tomando a ceia indignamente, como se estivesse comendo alguma comida normal. Obtusidade espiritual, o que é esburrice, falta de inteligência espiritual, comendo condenação, comendo juízo, atraindo demônios. Lembra de Judas? Judas, olha o pão. Senhor, não sou digno, não. Eu vou trair o Senhor. Entrou Satanás, e a Bíblia diz: ele saindo dali era escuro. Tem gente que está saindo da presença do céu da justiça, do sol da justiça, da mesa do Senhor, se endemoniando a si próprio, indo direto para as trevas, para a escuridão, por uma falta de sensatez. Não discerne, não está entendendo o que significa isso aqui. Não está discernindo o corpo do Senhor. Em último lugar, a postura tem que ser consciente. O versículo diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe condenação para si. O veículo de bênção pode se tornar veículo de maldição. O ato profético de adoração, que pode elevar o teu nível de comunhão com Deus, pode ser o mesmo ato que vai diminuir o teu nível espiritual e vai te levar à condenação. Paulo diz aí Paulo, eu fecho a Bíblia, fala dos 3 tipos de crente em Corinto: fracos, doentes e dormentes espirituais. Pessoas participando da ceia, sem saber o significado, sem discernir, sem se autoexaminar. Fracos espiritualmente, fisicamente, doentes, já perderam a consciência de tudo. Porque quem está dormindo, perdeu a consciência. Vamos ficar de pé? Ministério de louvor aqui. Precisamos entender e valorizar a ceia por tudo isso que eu falei aqui.
Ceiar indignamente é pecado. Deixar de ceiar é pecado também. Pastor, estou disciplinado. Eu estou em pecado. Faz quantos anos? 10 anos. 10 anos. Você acha que se você morrer, você vai para o céu? Você acha que você que está... Por que você está disciplinado há 10 anos e você não toma atitude? Que atitude? Se arrependa, meu irmão. Volte à comunhão. Porque se você não tem condições de ceiar, como você vai ter condições de entrar no céu? Se você não tem condições de ceiar, se o arrebatamento for agora, para onde tu vais? Você que é membro da igreja, que pecou, foi disciplinado, você vai viver disciplinado por resto da vida? Vai ser como um irmão que faz 32 anos que eu me converti. Eu acho que ele não se batizou ainda, porque ele acha que não está preparado para se batizar. Quem passa 33 anos da igreja e não está preparado para se batizar, porque não quer compromisso. Agora, uma pessoa dessa vai para o céu? Quem não tem condições de se batizar, tem condições de ir para o céu? É hora de refletir, de parar. Postura do comungante, essas 3. Comer indignamente é pecado. Deixar de comer e participar é pecado. Jesus instituiu. É importante. Agora imagina se ninguém vai ceiar mais, aí vai acabar com o mandamento, com a ordenança. Imagina a igreja aqui, a gente vai passar 10 anos sem fazer ceia, sem ter ceia, não vai importar da importância da ceia. A gente vai para todo canto no culto de ceia, a gente pede ceia por qualquer coisa. Não entendemos ainda o valor da ordenança.